Você que se trata com homeopatia, sabe o que dizer durante a consulta? Eu sou a doutora Soraya, Eu sou o Dr. Eduardo. nós somos médicos homeopatas e se você está interessado nisso, fica aqui mais um pouco com a gente. Logo que você começa, né, a falar durante a consulta homeopática, é muito importante que você inicie trazendo aquilo que é espontaneamente, aquilo que você está sentindo, né, para a gente entender bem o que está te angustiando, o que está te incomodando, o que está te afligindo. Então, esse momento é muito importante na consulta homeopática e a gente compara assim, como se fosse uma confissão, vai. Não é bem isso, mas só para eu conseguir explicar melhor. Conte-nos sobre você, seu trabalho, onde você mora, qual a sua religião, a sua história familiar. Conte-nos sobre a sua família. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre a parte psicológica. Então, o que você tem que trazer para a gente que é importante na parte psicológica? Conte-nos sobre o seu humor, como é que está a sua memória, suas vontades, seu ânimo para fazer as coisas. Você tem algum medo? Traga-nos sobre os medos. E sempre dizendo se tem alguma relação com horário e local. E aí, quando você for falar de algum sintoma físico ou mesmo psíquico, né, que a doutora Soraya já comentou, tente localizar o que você sente, né, e se observar bem, é, em relação ao tempo e ao espaço. Então, em relação ao tempo, seria com que frequência que você sente isso, se é todo dia, se é uma vez a cada 2 dias, ou se é esporádico, em que horário do dia que isso acontece, né? Se é de manhã, à tarde, à noite, se você tiver, algumas pessoas sentem num horário bem específico mesmo, tipo tal hora do dia é o pior dia né, que isso acontece. Por exemplo, uma crise de asma às 3 da manhã ou às 2 da manhã. E aí, no espaço, né, em que posição que isso piora ou melhora, se é mais sentado. Ah, não, é quando eu estou mais de pé, ou quando eu estou deitado de lado, de barriga para cima. E se tem algum movimento, né, que piora. Ah, eu pioro quando levanto, o outro piora quando sento, ou quando vira, né, quando vira o corpo. E outras coisas que influenciam também aquilo que você sente, sempre é importante você estar relatando. Então, se algum tipo de alimento, né, tem influência, a temperatura do alimento, ou o tipo de alimento, se é ácido, se é amargo, salgado ou doce. Algumas pessoas relatam isso, é importante também para a gente. Se tem gente que fala assim, literalmente, tudo que eu sinto é do lado direito ou do lado esquerdo, né? Algumas pessoas têm essa lateralidade. É importante também que você localize exatamente aonde você sente, né? Se for uma dor, por exemplo, não, a minha dor é bem no quadril do lado direito, e aí vai para tal lugar, ou fica só aqui, né? Ou fica só no quadril, nesse exemplo, né? Então é importante o local exato da dor e se tem alguma irradiação, se irradia para algum lugar, né? É, se tem alguma postura, né, que piore, aí tem a ver com espaço também, então se é quando fica ajoelhado ou apoiado no cotovelo, né, e aí saindo um pouquinho mais do micro, indo mais para o macro, é importante também você comentar se tem algum clima que você se sente melhor ou pior, frio, calor, umidade, ou se o tempo está muito seco, ou se está chovendo antes de chuva, antes de tempestade. E também, assim, se você conseguir definir se você é um pouquinho mais calorento ou friorento, ou alguma parte do seu corpo, você sente mais calor ou frio,
né? Algumas pessoas têm pior, eu pioro a minha dor de cabeça com coisa quente, mas o meu pé sempre está gelado, né? Essas peculiaridades são importantes na homeopatia. Tente relatar sempre, observar primeiro, né? Para poder relatar. Se você for mulher, fale-nos sobre como é que é o seu período menstrual. Então, como é que você se comporta antes, depois dessa menstruação? Esmiuçar bastante sobre isso. E conte-nos sobre o seu sono. Como é que está sendo o seu sono? Que horas você dorme? Se você tem dificuldade para dormir? Se você tem sonhos, tem pesadelos? E se você faz algo diferente durante a noite? A gente precisa saber de detalhes sobre o seu sono. Algumas pessoas rangem o dente, outros têm apneia, né? Sempre é importante a gente saber isso e muitas vezes a própria pessoa não sabe. Então, algumas vezes é bom perguntar para o parceiro, para a parceira, ou para o pai ou para a mãe, né? Alguém que possa observar você enquanto você está dormindo. Outra coisa importante que tem um significado especial é você contar um pouquinho, a doutora Soraya já falou, né, de você contar um pouquinho da sua história e da sua família. Também é importante você falar um pouquinho dos seus hábitos, né? O que você faz, o que você gosta de fazer, que esporte você gosta ou que pratica principalmente, né? Que tipos de alimento, qual horário você almoça ou janta, que tipo de alimento você ingere, se você é vegetariano, vegano ou come de tudo, enfim. E aí entra nesses hábitos também entre os medicamentos, né, que você toma todos os dias. E se você tem algum hábito de drogas lícitas ou ilícitas também é importante porque isso influencia nos seus sintomas, enfim, na sua saúde, né, em geral. Ao mesmo tempo, se você sentir alguma coisa que parece estranha ou peculiar, ou, por exemplo, eu sinto que tem uma gota caindo no meu couro cabeludo, né, na minha cabeça, e escorrendo, tal, pelo lado. É uma coisa diferente, às vezes não tem um significado patológico, né, mas a gente não vai fazer nenhum diagnóstico clínico, mas é importante, porque isso individualiza bem, né, a gente já fez um vídeo sobre individualização. Essas sensações peculiares, elas acabam individualizando. Às vezes é raro, né, uma pessoa sentir isso, então muitas vezes tem um significado especial para a gente. Que sentimento te gera cada situação? Então, eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, você bateu o carro ontem. Como é que essa situação repercutiu em você? Então, dependendo do temperamento da pessoa, uma pessoa vai ficar irritada, a outra vai se sentir culpada, a outra vai se vitimizar. Então, cada uma vai gerar um sentimento específico de acordo com o seu próprio temperamento. Então, a gente precisa saber desses detalhes. Isso. E aí, lembrando, né, a gente fez uma lista do que costuma ser significativo, mas o mais importante de tudo, é a gente entender você. Então, o mais importante é o que você falar, né? A gente fez uma lista para ver se ajuda vocês a lembrarem, né, dos sintomas tal, e algumas coisas que são importantes para a gente. Mas o mais importante é a autoobservação. Então, mesmo que não esteja nada aqui na lista que a gente fez, não, eu observei isso em mim. Isso que é o mais importante. Eu observei que o deitada de barriga para cima é bom e deitada do lado direito é muito ruim. E toda vez que eu deito desse lado eu tenho tontura. Isso é muito peculiar e te individualiza, ajuda muito a gente a escolher o medicamento, né? Então, encare isso como uma lista, mas mais como, assim, para a gente tentar ajudar a não deixar passar nada, né? Para vocês se observarem. O mais importante é a autoobservação. Se observem para a gente, porque na consulta a gente vai ajudar vocês a lembrar, né? A anamnese significa isso, né? A gente fica lembrando o que vocês sentem.
Então, se observe muito, pegue essa lista, dá uma lida, para a gente, quando vocês estiverem contando espontaneamente, né, que é muito importante, como a gente falou, e quando a gente for perguntar, vocês terem esses dados para a gente fazer uma consulta muito produtiva e o tratamento de vocês andarem mais rápido e o medicamento que a gente escolher for o melhor possível. Que seja o melhor possível. Isso foi importante. Quanto mais rico forem as informações, mais adequado vai ser o medicamento que a gente vai escolher, né? Então, quanto melhor você se observar e nos trouxer na consulta, melhor será o medicamento que a gente vai escolher. É isso. Obrigado por nos ouvirem. E até a próxima. até. Tchau, tchau. Tchau.